que tinha por título Trajetória para um Futuro Feliz. Eu me baseei lá no livro de Josué e mostrando a trajetória de Josué após ele assumir a responsabilidade de conduzir o povo para a terra prometida. Hoje, o tema da minha mensagem é Avançando para um Bom Futuro. Avançando para um bom futuro. Eu quero me basear nesse texto por uma razão muito simples. O livro de Esdras, ele entra dentro de uma parte da história dos judeus em que Nabucodonosor, ele entrou em Jerusalém e ele então saqueou, né? Além de destruir o templo, ele também saqueou tudo que tinha dentro do templo e fora do templo. Na leitura nós vimos lá. Os teólogos dizem que o que tinha de valor lá equivale a 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares, talvez assim 15, talvez seja 15 milhões de reais, mais ou menos, no nosso dinheiro. É exatamente o que Nabucodonosor tirou de dentro do templo. Eu vi a Gabi, ou foi uma visão? Vi a Gabi ali. Ô Gabi, fica de pé. Olha aí a Gabi. A Gabi é aquela coisa linda ali, que é filho do pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo veio passar férias aqui em São Carlos para ficar com o filho dele. E a Gabizinha está ali. Olha que bênção. Gente, aplauda a Gabi, ao Senhor já pela vida da Gabi. Que bom, Gabi, te ver. Depois quero dar um beijo. Deus abençoe, Gabi. Deus abençoe. Dá um beijo no pai e na mãe, viu? Quando Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse, ele destruiu o templo. Que templo que foi que destruiu? O templo que Salomão tinha feito. Presta atenção nisso. Olha só, o desejo do povo sempre foi ter um templo, né? Davi falou com Deus, Deus falou, não precisa fazer não, eu quero fazer, Senhor, seria bom, então tá bom, faz. Aí, vocês já leram o texto, quando Davi, ele prepara do melhor, e ele faz então a planta, entrega na mão do filho, ele morre, e Salomão faz o templo. Quando Salomão reinou, no tempo do reinado de Salomão, nós podemos dizer que foi um dos momentos que Israel mais teve sucesso, porque Salomão, ele tinha uma estratégia errada, mas que deu certo. Ele fez alianças, né? E hoje, o mundo de hoje, você sabe como é que funciona? Hoje, o mundo vive de aliança, você compra, você vende, para poder ter o tal do produto interno bruto, né? E virar o país. E Salomão, ele inventou isso e dava certo. O erro de Salomão foi que ele começou a casar com muitas mulheres, né? Ele começou a casar com uma, com outra e acabou perdendo a graça de Deus. Mas quando ele morre, também o reino se dividiu. E vocês sabem que reino dividido não subsiste. A própria palavra diz sobre isso. Nabucodonosor aproveita isso, vai lá, invade, destrói o templo. Olha só, imagina o templo que Salomão constrói sendo destruído e tudo que tinha lá dentro vai embora. Aí, o que acontece? Nabucodonosor começa a levar para o que é o Iraque hoje. A Babilônia hoje, ela está dentro do Iraque, tá? Era Babilônia, mas hoje chama Iraque. Então, levou tudo para o Iraque. Inclusive, foi nessa época que Daniel, também com seus colegas, foram para a Babilônia. Foi exatamente nessa época. Ele ia levando de pouquinho, mas levou um monte de gente para a Babilônia e levou todo o tesouro. Muito bem. Passando um tempo, Ciro, que era o rei da Pérsia, invade Babilônia, aí vendo, invade a Babilônia e pega tudo aquilo que Nabucodonosor tinha levado da Babilônia. E leva para onde? A Pérsia. O que é a Pérsia hoje? É o Irã. O Irã hoje é a Pérsia antiga. Leva tudo para a Pérsia. Muito bem. Só que Deus tinha usado o profeta Jeremias dizendo que Ciro iria mudar a história. Agora, preste atenção, por que a minha mensagem hoje ela tem como título
avançando para um bom futuro. O povo que estava lá agora, um pouco na Babilônia e um pouco também na Pérsia, tá? Estava dividido, tinha um pouco lá, um pouco cá, de judeus. O que eles mais queriam? Natural, é o que os judeus querem hoje. Hoje, os judeus também querem a mesma coisa. Eles querem que o templo que tem lá hoje, no Monte Moriá, que hoje não é um templo, mas é um trem lá feito pelos árabes, né? Que chama Domo da Rocha, e que tem aquela cúpula cor de ouro. Eles querem fazer o templo lá. Então, se você conversar com qualquer judeu hoje, o maior desejo deles é que o Domo da Rocha seja derribado e eles construam novamente o templo, que já foi o segundo templo, que foi destruído no ano 70, ok? Por Tito de Roma. Muito bem, mas vamos ficar aqui na primeira derrubada. Então ficou um tanto de gente na Babilônia, judeu, um tanto de gente na Pérsia. Aí, Jeremias tinha profetizado que isso ia acabar. Aí entra o rei Ciro, e ele então faz exatamente aquilo que nós lemos no capítulo 1, tá? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Meu Deus do céu. Quando ele põe esse decreto, os judeus falaram: puxa, e agora? Deus atendeu ao nosso pedido. Um homem que não era judeu, ele era da Pérsia, que é o Irã hoje, Deus usa ele para dizer: eu quero que o templo seja reconstruído. E mais, não só isso, tudo que Nabucodonosor tirou vai voltar. Vocês imaginam a alegria desse povo? Vocês imaginam a satisfação e alegria de escutar um homem que não era judeu, e Deus usando ele, para quê? Para poder dizer: opa, faz lá o templo de novo. E eu quero usar esta mensagem para desafiar você. Eu quero usar esta mensagem para dizer a você que, às vezes, ao enfrentar adversidades, nós somos naturalmente absorvidos por medo. Quando acontece alguma coisa, como aconteceu com eles, foi derrubar o templo, levaram tudo, eles tinham medo, porque eles não tinham exército. Nabucodonosor era poderoso, mas Deus tira o bastão da mão dele e dá na mão de Ciro. Depois, lá na frente, Ciro também perde o bastão, na realidade o filho dele, Belsazar, e o que vieram depois, para Alexandre o Grande, né? Então Deus, tudo isso está na Bíblia, tudo isso Deus fazendo a coisa acontecer. Muito bem, agora, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que nós não podemos ter medo do nosso futuro. Mas quando eu falo do futuro, eu não estou falando daquilo que você planeja para a tua vida material. Você que está aqui hoje pela primeira vez, você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você não pode se esquecer que daqui uma hora é seu futuro, que daqui um dia é seu futuro, que daqui um mês é seu futuro, que daqui um ano é seu futuro. Você sempre vai projetar o teu futuro. Mas nós estamos aqui hoje cultuando e dizendo que o nosso futuro, ele não tem nada a ver com aquilo que eu vou conquistar, com aquilo que eu vou comprar, mas o meu futuro está de verdade em uma esperança que eu tenho. E essa esperança se chama Jesus o Cristo. Porque o meu futuro está na mão dele. A partir do momento que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, o meu futuro está na mão dele. Como o nosso irmão testemunhou aqui hoje, não é mesmo? Que
Aquele salmo tão conhecido, né? Que do Senhor é tudo, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então o meu futuro está na mão de quem? Está na mão de Deus. Agora veja só, o texto que nós lemos diz que Deus tem um futuro de esperança para cada um de nós. E se vem de Deus, esse futuro é coisa boa. Quando Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, e ele já tinha feito um plano lá atrás, tá? Ele então deu a nós uma esperança. Que esperança que ele nos deu? Deu o filho dele, Jesus. Jesus vem e ele então realiza o que tinha que ser realizado. Ele morre na cruz pelos meus pecados. O nosso pecado nos distanciava de Deus. Então o Senhor, ele preparou para nós um futuro com uma esperança que não falha. Essa esperança é Jesus, e a esperança, ela existe porque Jesus foi morto, mas ressuscitou. Se ele, como diz a própria Bíblia, se Jesus não ressuscita, minha fé, sua fé seria vã. Mas ele ressuscitou. Então, nós temos uma esperança no futuro. Agora, eu quero hoje mostrar a algumas pessoas que aqui estão, que quando nós falamos em futuro, quando nós falamos na esperança viva que o Senhor Jesus nos trouxe, algumas pessoas duvidam, outras pelo medo, outras pelo momento que passa. Começa o quê? Começa a dizer assim, mas será que comigo vai dar certo? Com o irmão que testemunhou da mãe, deu certo. Com o irmão L deu certo. Com o nosso jovem deu certo, mas comigo vai dar? Eu vou mostrar para você, dentro do texto bíblico, algumas alternativas bíblicas para você avançar para um bom futuro. E a primeira coisa é, descubra o que Deus tem para você. Eu preciso descobrir isso. O que Deus tem para mim. Eu tenho que descobrir o que Deus tem para mim. Sim, Deus tem algo para você. Olha só, o texto diz: o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. O que eles esperavam, o povo? Um novo templo. Ou seja, descobriram, o que o profeta Jeremias falou está se cumprindo. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Eu quero ser profeta aqui hoje para a tua vida. Eu quero que você descubra o que Deus tem para você. Talvez você tenha batido a cabeça aqui, você tenha corrido para a religião A, B, C, D, e parece que nada dá certo, mas hoje eu quero mostrar a você, eu quero que você descubra de forma espontânea o que Deus tem para você. Aquele povo esperava o templo, mas nós que estamos na dispensação da graça, que somos gentios, que somos o povo escolhido de Deus, nós não queremos um templo feito por mão de homens, mas nós queremos sim a garantia plena de que o céu nos espera, que o Senhor Jesus está lá esperando o Pai dizer: pode buscar a minha noiva, é isso que é minha. Eu descobri isto. Se você não descobriu, em nome de Jesus, descubra hoje. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O que eu preciso? Clamar, dizer: Senhor, eu estou aqui passando por essa dificuldade, eu estou como os judeus, uma parte na Babilônia, uma parte lá também, Senhor, em outro canto. Nós queremos. Deus, ele responde a oração sincera de coração. O Espírito Santo de Deus deseja revelar a você os planos e segredos da parte de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra e coma. Receba essa palavra e fala: Senhor, olha, eu preciso. Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha só o que o Paulo fala: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito Santo. Então deixa eu dar uma notícia maravilhosa para você. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui nesse lugar, então Ele quer se revelar a você. Então a primeira coisa, descubra em nome de Jesus, pela revelação da palavra, o que Deus tem para você. O que Deus tem para você, o que Ele tem para você, o que Ele tem para mim. É o que Ele mostrou um dia para mim, que eu e aqueles que um dia receberam Jesus como Salvador e andaram e andam no seu caminho, há uma promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, se nós esperamos nessa vida, minha Bíblia, a tua Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens, mas eu espero a minha redenção da parte de Deus, porque aqui a gente conquista, aqui a gente compra, aqui a gente vende, aqui a gente corre atrás, mas vida eterna só quem dá é o nosso Deus. Para você avançar para um bom futuro, acredite que ele será melhor do que o seu passado. Você precisa botar isso na cabeça. É interessante que Esdras, no versículo 22, ele fala assim, aí é Esdras orando: durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, de maneira que lhes deu força para realizar a obra da reconstrução do templo de Deus, do Deus de Israel. Olha só, puxa vida, quando você lê o texto da inauguração do templo de Salomão, parece que, eu fico lembrando quando nós inauguramos o templo lá na Celso Garcia. Sabe? Eu não estava aqui, mas eu imagino os irmãos que estavam aqui quando inaugurou esse templo. Que alegria, que gozo, é uma conquista. Agora imagina a alegria no dia que Salomão, não é? Ele oferta e o Senhor então aparece a Salomão, ele faz promessa: se meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, e ele fala, e Deus manda a sua glória. Olha a festa. Agora, veja só, Esdras aqui, ele está falando que os corações do povo, estava todo mundo feliz e alegre. Ou seja, ele estava acreditando que aquele momento era muito mais importante do que o passado deles. Porque ele não estava lá quando o templo foi erguido, não estava, ele não era daquele tempo. Ele não tinha ideia, mas ele tinha agora uma alegria, e ele tinha entendimento que para ele avançar para um bom futuro, ele precisava acreditar que aquele momento seria muito mais importante do que o passado dele. Se você não acreditar que seu futuro será melhor que o seu passado, em quem que você vai acreditar? Em quem? Acredite que você está aqui não é porque você simplesmente decidiu vir, você está porque Deus tinha que falar com você. Põe o teu passado para trás. Por isso que aquele texto que a gente gosta muito, lá de Jeremias 29:11, diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar uma esperança e um futuro. Aqui ele fala de prosperidade, aqui ele fala de esperança e um futuro. O meu futuro, irmãos, não está no meu país, não está o meu futuro está na mão de Deus. Todo mundo sabe, você chegou no 60, é ladeira abaixo. Não adianta, não, mas eu faço academia. Irmão, você pode fazer o que você quiser, mas começa a descer a ladeira. Vai descer a ladeira, não tem jeito. É assim mesmo, é a vida. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que é até 70, passou disso, é o que, pastor Eli? Cansaço e fadiga. Tá? Então, vamos lá. Só que Deus, pela boca de Jeremias, fala o seguinte: ó, eu quero fazer vocês prosperar, não vou causar dano a vocês, dou a vocês uma esperança. Que esperança? Que esperança é essa, pastor, que o senhor está falando? É o que eu descobri e quero que você descubra hoje. É a esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que ele fala, uma esperança e um futuro. Qual que é o meu futuro? O meu futuro um dia é estar nos braços do Pai.
Esse é o meu futuro que eu espero da parte de Deus. Deus me deu uma esposa, eu casei, tive filhos, eu tenho neto, e estou me alegrando com isso tudo. Mas meu futuro está com o Senhor. Veja só, o plano, a vontade de Deus é boa. Ela é perfeita e ela é agradável, diz a palavra de Deus. E quando nós começamos a descobrir o futuro de Deus para a nossa vida, nós ficamos muitas vezes espantados e admirados. Porque quando você tem entendimento, que você entrega a tua vida, se você já entregou um dia, mas você anda com um pé lá e um pé cá, você de verdade fala assim, sabe o que é? Eu sou um cristão, mas de vez em quando eu dou umas bolas fora, de vez em quando sabe como é que é, né? Não sei nada, eu não sei disso não, eu sei que está tudo errado. Hoje, Deus, Ele quer causar espanto na tua vida. Deus te trouxe hoje aqui para você abrir a tua boca e falar, mas Deus faz isto. Irmão, Deus faz coisas que você não imagina. Deus faz coisas que você fala, mas é Deus faz. Agora você precisa absorver e crer no que eu estou pregando nessa noite no nome de Jesus. Porque os planos de Deus são muito maiores do que aqueles que eu penso. O ser humano, né? Eu até achei engraçado que os jovens fizeram lá na parede do salão. Qual o seu desejo para esse ano? Tem muita coisa boa, mas tinha um doidinho lá que colocou ganhar na loteria. Ganhar na loteria. Puxa vida, hein? Até que parece que ganhar na loteria resolve o problema, né? Eu conheci um homem que ganhou 3 vezes na loteria. Ele está falido hoje e morreu numa miséria desgraçada. Porque dinheiro, ele é um Deus. Dinheiro, ele é um Deus. É um dos poucos deuses que a Bíblia fala com muita clareza. É o dinheiro, né? Que é Mamon. Porque ele domina sobre o ser humano. Então, o teu desejo tem que ser assim. Senhor, meu desejo é o seguinte, ó. Eu descobri o que Deus tem para mim. Deus tem para mim a vida eterna. Então, eu vou andar direitinho aqui, ó, vou andar no caminho certo, porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem quiser seguir após mim, né, que está assim mesmo, tome sua cruz e siga. É só eu estar com Jesus que eu estou no caminho certo. Quando Isaías escreveu, no capítulo 51, um texto que eu também gosto demais, é o versículo 8 e 9, ele fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos. Olha Deus falando. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso que eu disse para você, que quando você descobre a vontade de Deus, você vai ficar espantado, admirado, porque esse texto aqui vai se cumprir na sua vida. Você não imagina. Irmãos, eu estou com um sobrinho em casa, o sobrinho da pastora, ele está em casa, e a gente estava conversando ontem, falando exatamente sobre, no tempo, é um daqueles meus sobrinhos que eu criei, né? Eram 6, ele é um deles. Hoje é casado, tem filho. E nós estávamos falando daquele tempo. E ele falando da vida que nós tínhamos. Ele era criança, ele devia ter 7, 8 anos de idade, mas ele tem uma lembrança muito boa. Que dificuldade. Que dificuldade. Ele falando, tio, que dificuldade, né? Mas hoje, ele tem um bom carro, ele tem uma esposa abençoada, tem filho. Sabe, Deus o abençoou, ele está nos caminhos do Senhor. Ele fala, tem hora que eu olho para trás assim, tio, eu nem acredito. Eu falei, mas é para acreditar mesmo, porque Deus, ele nos espanta e nos deixa admirado. Por quê? Porque os planos dele não é igual ao meu, os pensamentos dele não é igual ao meu, é muito maior. É por isso que Jó fala aquela palavra, antes te conhecia de quê? Ouvi falar, mas de agora, contigo andar. Irmão, anda com o Senhor e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Anda! E você vai avançar para um bom futuro mesmo, no nome de Jesus. Agora veja só, o endereço da sua vitória não está no seu passado, mas sim no seu futuro. Pensa nisso. O endereço da sua vitória não está lá atrás não, está na frente. Agora veja só, para você avançar para um bom futuro,
Precisamos crer que na adversidade não podemos permitir que o medo comprometa o nosso futuro. Presta atenção no que eu vou falar agora. O ser humano, ele é dotado de medo. Ele, dependendo da circunstância da vida, o medo pode muitas vezes comprometer o seu próprio futuro. E eu conheço, e você conhece, história de muita gente que o medo comprometeu o seu futuro. Eu conheço, por exemplo, um jovem que ele passou numa faculdade, se eu não me engano, Marabá, parece no Maranhão, acho que Marabá é Maranhão, acho que é Maranhão. E ele então falou, não vou para lá não, Deus o livre, diz que lá é muito calor, lá não sei o quê. E eu lembro que nós tínhamos assim uma boa amizade, né? Ele era da nossa igreja, e o pai dele me procurou, falou, poxa, olha, o Juninho, não quer ir, porque diz que lá é calor, porque eu falei, não, ele vai sim, chamei ele, vem cá, meu filho, vai. Pastor, mas, irmão, vai, para com esse negócio. Mas eu tenho medo, porque lá diz que lá tem matador de aluguel. Eu falei, todo lugar tem. Lá tem mesmo, aqui também tem. Pastor, irmão, não me desobedeça. Falei duro com ele na minha sala. Ele foi. Hoje, ele é um médico conceituado em São Paulo, já recebeu vários convites para sair do país, casado, tem filho e Deus o abençoou. Mas estava com medo. Agora veja só. No versículo 21 e 23, Deus fala assim: ali, junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum. Olha só, ele proclamou um jejum, a fim de que nós nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Por quê? Porque ele foi a segunda leva que voltou para Jerusalém. Voltou 3 levas, a última leva foi a de Neemias, para reconstruir os muros, porque o templo estava sendo já construído. Ele foi a segunda leva. Só que a leva dele, que ele ia, tá? Eles andavam, eu vou lembrar já quanto que eles andavam por dia, a pé. A leva dele era a leva que estava levando o quê? O tesouro. E tinha muitos bandidos, muitos assaltantes, muito cara que... Agora eles estavam levando todas as relíquias do templo. Então ele proclama um jejum, tá? Se humilha e pede uma viagem segura para ele e para os filhos com os nossos bens. Presta atenção nisso. O que isso tem a ver, pastor, com o meu futuro? Por que o tema é avançando para um bom futuro? Porque o futuro deles dependia daquela viagem. Eles tinham que levar tudo que o Ciro devolveu para levar, para de novo inaugurar novamente o templo. Agora veja só. Ele faz um jejum para ele e para todo mundo. Aí ele fala assim no versículo 30 e 22. Olha só. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nós. Eu fiquei com vergonha de pedir uma escolta para nos proteger dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão do bondoso de nosso Deus está sobre os que buscam, e o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O que aconteceu com Esdras? Ele proclama o jejum, ele ora, e de repente entrou medinho nele. Caramba, acho que eu vou pedir para o rei, para ele arrumar uma escolta aqui, de soldado, para ir acompanhando a gente, que a gente está levando muito ouro. Aí ele fala, tive vergonha. Por que ele teve vergonha? Porque ele tinha dito assim, ó, Deus é com a gente, Deus é... e nós vamos para cima. O que isso tem a ver com o meu futuro? O que isso tem a ver com um bom futuro que eu planejo com o meu Deus? É simples. Talvez você, no momento abençoado da tua vida,
No momento que você orou e Deus deu a você o que você jamais imaginou, você testemunhou, você falou de Deus, você contou a bênção, você falou, Deus me deu um bom casamento, Deus me deu filhos, Deus me deu isso, Aí de repente, chegou um momento difícil. Mas você contou para todo mundo. Você falou o que Deus fez. E agora, você está aí dizendo assim, agora, o que eu faço da vida? Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para o Laércio. Eu vou ter que chegar no Rodrigo e falar, Rodrigo, a minha situação é... Mas o Rodrigo escutou que o meu Deus fez isso, fez aquilo. Não, então acho que eu vou lá no pastor Antônio. Eu acho que eu vou lá no Zé. Eu vou... Espera um pouquinho. Deus já não fez uma vez? Deus, você não buscou a Deus e Deus respondeu a sua oração? Deus mudou? Deus mudou? Não, Deus não mudou, não. Números 23, 19 diz assim: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Eu estou lendo uma versão bem diferente. Põe na versão anterior. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Você está entendendo? Mas eu recebi. Irmão, você recebeu e você recebeu no passado e vai receber agora. Tira o medo do teu coração. Em nome de Jesus, expulsa esse medo, porque o medo, ele te tira a fé. Sabia disso? O camarada que tem medo, a fé dele se foi. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em nome de Jesus, repreenda esse medo do teu coração, repreenda essa tensão que tem te tirado até o desejo de buscar, de orar, de jejuar, e diga, Senhor, eu vou repreender hoje, porque o Senhor tem sido fiel na minha vida, e esse texto vai se cumprir no nome de Jesus, porque Deus fala e cumpre. Eu sou testemunha, você é testemunha do que Deus tem feito na sua vida. Glórias ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha, eu tive vergonha, lógico que ele tinha vergonha. Ele tinha dito para o rei, não, Deus é com a gente, Deus está com tudo. Mas você está levando muito ouro. Não, mas pode ficar assim, nós já jejuamos, nós já oramos, e Deus vai, e se levantar alguém, vai cair. Você está entendendo? Irmão, fala, segura o que você está falando, porque Deus vai cumprir no nome do Senhor Jesus. Quando Jesus falou para aquele camarada assim, quando os colegas de Jairo falaram assim, Jairão, cai fora, deixa Jesus porque a filha morreu. Morreu como? Já morreu. Nem perturba mais o mestre, presta atenção nisso. Ô Jesus, chegou a notícia aí que minha filha já era. O que Jesus disse para ele? O que Jesus disse? Não, está dormindo. Mas, e quando Jesus chega lá, as carpideiras estavam tudo lá. O que era carpideira? Era pessoas contratadas para chorar no velório. Coisa doida, né? Estava tudo lá já chorando, tocando as músicas fúnebres, porque a menina estava morta, não respirava mais. Agora presta atenção. Jesus falou, não, fica tranquilo que está tudo sob controle. Quando o Senhor fala que está tudo sob controle, você tem que acreditar, irmão. O problema está aí. Ele fala, fica despreocupado, deixa que eu cuide. Você fala assim, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar. Jesus, está aqui na tua mão. Jesus, tá. Aí você volta. Jesus, dá de volta. Você pega de volta. Mas você não deixou na mão dele? Irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele. Agora, por que você está tirando a mão do Senhor? Que isso? Você não está falando que Deus fez e aconteceu, e agora você está com medo? Não, tira o medo no nome do Senhor Jesus. Agora veja só, para você avançar para um bom futuro, precisamos começar a vivê-lo agora. Não, mas o senhor falou no começo da mensagem que meu futuro é daqui 1 hora,
Meu futuro daqui a um mês, como é que é viver agora? Olha só o que Esdras fala aqui no versículo 9, 5 e 6. Então, olha só o que ele vai falar. Quer botar no texto? Quer botar lá? Do 5, 9, 5, 6. Olha só, para todo mundo ver. Olha só o que ele fala. Por que agora? Olha só o que eu preciso fazer agora para ver meu futuro. Tá? Esdras, capítulo 9, é o capítulo 9 agora. 5. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as minhas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Opa, o que ele está fazendo? Você sabe o que o povo fez? Principalmente o povo que estava lá com Esdras, judeus. Irmãos, os caldeus, eles eram extremamente desenvolvidos, né? Ciro, ele monta uma estrutura de um país fantástico. Os judeus que lá estavam começaram a gostar daquilo, começaram a casar com mulheres que não eram judias, que era, dentro do Pentateuco, mais proibido. Aí ele vai orar a Deus, só que ele está até com vergonha. Na hora ele sacrificava sempre à tarde, então ele sai, ele está abatido, ele rasga suas vestes em sinal de humilhação, cai de joelho com as mãos estendidas, e ele então fala assim: eu estou com vergonha. Ele se humilha, ele desce, porque ele quer a misericórdia do Senhor, porque ele tinha uma viagem a ser feita. Ele precisava ir lá para o templo ser reinaugurado. Mas antes disso, ele precisava o quê? Se arrepender. Não só ele, mas todo o povo que estava com ele. Depois lá na frente, você olha depois em casa, você vai ver os homens se despedindo das mulheres que eles tinham casado. Quando ele traz a palavra de Deus para o povo, vocês estão tudo doidos, vocês foram casar. Os homens choram, se despedem das mulheres que não eram da mesma linhagem. Você fala, uma coisa doida, mas é assim mesmo. Agora, por quê? Que eu, para avançar para um bom futuro, eu preciso começar a viver ele agora, porque eu preciso me arrepender hoje. O arrependimento tem que ser hoje, porque Deus está falando. O que é arrependimento do quê? Dos seus pecados, dos seus delitos, daquilo que você tem feito que Deus não se agrada, para de verdade você falar: meu futuro começou hoje. Porque eu me voltei para o Senhor e falei: Senhor, eu estou pisando feio, Senhor, eu estou maltratando a minha mulher, estou maltratando meu marido, Senhor, eu estou com a língua desse tamanho falando da vida dos outros, Senhor, eu estou errado nisso, naquilo, mas agora você precisa reconhecer isto e fazer como Esdras fez: rasgue as suas vestes, ou seja, se humilhe, tira o teu eu da tua frente, tire esse narizão empinado, baixa ele, fala: Senhor, eu quero meu futuro hoje, eu dependo disso, mas confesse. Dobre o teu joelho e fala: Deus, eu preciso. E Deus vai te ouvir. Deus ouviu Esdras, Deus vai te ouvir. Deus ouviu homens e mulheres que nós não dávamos nada, mas quando você se arrepende, Deus de verdade vai te ouvir. Aleluia. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala uma coisa que a gente precisa pensar bem. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante. Ou seja, até hoje, irmão, você estava erradão? Você não alcançou ainda. Esquece, confessa, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O alvo é Jesus. Agora eu preciso viver o meu futuro hoje, me arrependendo, porque eu vou dizer uma coisa aqui para vocês:
Quando Jesus está com seus discípulos, antes de ele ascender ao céu, ele faz a promessa que nós estamos aguardando. Qual é a promessa? Eu vou, mas eu vou, mas eu. Quem falou foi Jesus. Acabou. Se ele volta, eu preciso prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial. Que prêmio é esse? Quando a trombeta soar, eu, no abrir e fechar dos olhos, serei transformado e estarei eternamente com Deus. Glorifica a Deus por isso. Coisa tremenda. Por isso que Jeremias, lá atrás, ele fala assim, versículo 17, versículo 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. Irmão, você perdeu a fé, não perca não. O medo tirou a fé, em nome, expulsa hoje. Você precisa começar o seu futuro hoje. Como é que eu faço para começar hoje? Confessa. Diga, Senhor, olha, eu estou erradão mesmo, mas hoje eu vou me acertar como Esdras. Estou com vergonha. Tem hora que eu falo, Senhor, eu tenho vergonha quando eu entro no meu quarto para confessar os meus delitos, meus pecados. Eu tenho até vergonha, mas não tenha não. O diabo quer mesmo que você tenha. Fale e você vai ser liberto no nome do Senhor Jesus. Para quê? Para você avançar para um bom futuro. E o bom futuro se chama a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, no capítulo 16, versículo 33 de João, ele fala assim: digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci. Eu venci, vocês vão vencer também. Capítulo 17, capítulo 16, antes de entrar no 17, quando ele fala lá no capítulo 17 depois, que nós vamos ter aflições. E ele fala assim para Deus, Deus, assim como o Senhor esteve comigo, esteja com os meus. Que os meus? Era a igreja que ia nascer. Muitos não vivem o futuro porque ficam esperando ele chegar. Entenda uma coisa, futuro não é um tempo. Não, é um lugar. Futuro é o lugar onde Deus quer te levar. Futuro é o sonho que Ele quer que você alcance. Futuro é o lugar que Ele preparou para você conquistar. Esse é o futuro. Mas eu vou me formar, vou ser doutor, vou ser médico, vou ser... Mas esse futurismo acaba. Acaba. Tá? Acaba. Você pode se formar, ser um grande médico, um grande advogado, você pode ser o bom da TI, que hoje está na moda, né? Você é o cara, todo mundo quer te contratar, mas a hora que você bater com as 10, acabou, irmão. Todo o teu conhecimento, a faculdade que você demorou 6, depois você fez não sei o que, mais 2, depois você virou o cara, acabou. Acabou. É por isso que Alexandre o Grande, quando ele morreu, ele falou, quando eu morrer, vocês vão levando no caixão, eu quero que vocês peguem toda a minha riqueza e amarram no caixão e vai, todo mundo veio. Mas por quê? Para mostrar para esse povo que a gente não leva nada daqui. E aí põe minhas mãos tudo para fora do caixão assim, eu quero ficar com a mão assim, não quero ficar assim não, assim. Por quê? Para mostrar que a gente não leva nada. Você está entendendo como é que é o negócio? Tem outra coisa, põe os médicos atrás também, tá? Bota toda a minha riqueza e bota os médicos lá atrás. Por quê? Para mostrar para o mundo que médico nenhum cura a doença que Deus não quer que seja curada. Acabou. Alexandre o Grande fez isso. Então vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu futuro, ele está atrelado a uma coisa que nós precisamos entender. Eu achei essa frase no livro e guardei ela, e eu falei, vou usá-la hoje. Porque eu ando para o meu futuro na velocidade da minha obediência. De novo. Porque eu ando para o meu futuro na velocidade da minha obediência. Eu ando para o meu futuro na velocidade... É obediente? Tem futuro garantido. Não obedece? Não tem futuro não. Você não vai andar. Se Deus está te chamando para avançar, você precisará se mover de onde você está, debaixo da obediência ao Senhor. Sem obediência não tem futuro, tá?
Deixa eu fechar dizendo Ezequiel 11, 12 e 2. Assim diz o soberano Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Acabou? Todas as palavras e o futuro de Deus estão chegando. Está próximo. Agora, eu preciso entender isso. Que meu futuro é hoje. Desde que eu desça, desde que eu entenda que quando Jesus morreu na cruz, não foi simplesmente para que a história fosse falada, mas a morte de Jesus foi para que eu tivesse vida. O povo lá de Esdras tinha uma esperança de que? De voltar ao templo, de recuperar tudo o que eles tinham perdido. Eles recuperam. A alegria veio no coração. Hoje, nós não precisamos do templo. Jesus disse para a mulher no poço: os verdadeiros adoradores adoram onde? Em espírito e em verdade. Eu não preciso disso aqui para adorar a Deus. Eu não preciso. O que eu preciso é adorar em espírito e em verdade. Mas para que isso aconteça, para que eu possa ter um futuro bom, eu preciso entrar pelo caminho da obediência. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, nós vamos orar.